Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que a glória e a graça do eterno Deus guarde o teu coração, guarde a tua alma, que seja para você hoje mais um dia de crescimento, renovo, de interiorização, que a Bíblia faça parte da tua vida, que você tenha familiaridade com o livro sagrado. Eu não sei se você tem muito tempo para ler a Bíblia, mas se você não tem, te deixo um conselho. Se você tem 15 minutos por dia para ler a Bíblia, leia durante 5 e pense 10. Não é a quantidade que eu leio, mas sim o que eu penso. É o que eu penso que interiorizo. É o que eu penso que me confronta. É a partir desse relacionamento que eu tenho com o Espírito Santo dentro de mim, já que a palavra está guardada no mesmo ambiente que ele está. É sobre esse aspecto que tudo vai acontecendo. Então, às vezes, a gente lê muito, mas pensamos pouco. Então, você precisa pensar o Evangelho de Cristo, pensar a palavra, que vai te ajudar de forma extraordinária no teu crescimento. E reforço aqui a escola bíblica. Todas as grandes mentes que hoje estão atuando na teologia bíblica, tanto do Primeiro quanto do Segundo Testamento, todos falam com a mesma posição. Tudo começou na escola bíblica dominical. É lá que nós descobrimos que é prazeroso e que também nos dá vontade de continuar estudando. Então, frequente a escola, leia a palavra, ore. Porque no final de tudo isso, a igreja tem muitas coisas, ela se torna extremamente ativista. Mas, no final de tudo, só 2 coisas ficam na alma de um crente: o que ele lê e o que ele ora. Essas são as 2 coisas, única. A gente vive, corre, trabalha, a igreja tem uma agenda cheia durante todo o ano, mas somente a Bíblia e os nossos joelhos nos mantêm para sempre. Isso sim, formata e identifica todos os processos pela qual vamos trilhar, todas as coisas. Então, leia a Bíblia, ore, e você vai ter uma vida tranquila, tá ok? Eu tenho pensado uma série de coisas sobre o diálogo da graça. Venho falando já há uns meses sobre o diálogo da graça. Todas as vezes que Jesus, de forma extremamente pedagógica, didática, de confronto, encontra com alguém ou é abordado por alguém, e ele então inicia esse diálogo, ou alguém inicia esse diálogo, mas Jesus, como sempre, de forma cirúrgica, intencional, sempre transforma esse encontro em algo transformador, que muda a vida, que transforma pessoas. E hoje eu quero conversar com vocês em especial sobre algo que eu acho extremamente importante. Você já deve ter me visto falar, porque quase sempre eu falo isso, várias vezes, às vezes digo no meio da mensagem, às vezes prego a respeito disso, que existe só 2 coisas que nos norteiam enquanto essa jornada. Nós entendermos quem é Jesus e quem somos nós. Essas são 2 ideias muito importantes nessa construção. Eu preciso saber quem é Jesus. E lógico que a palavra vai me ajudar. E talvez não seja tão difícil saber quem é. Mas enquanto a minha pessoa, enquanto essa minha natureza, essas 2 figuras que me habitam, o ser espiritual e o homem carnal, ou esse homem almático, esse homem carne, é extremamente interessante também eu descobrir alguma coisa a meu respeito. Há coisas a meu respeito que eu vou descobrindo. Por quê? Porque sou confrontado. E é esse confronto que o Evangelho me traz que me transforma, muda a minha vida. E hoje eu quero conversar contigo exatamente sobre uma pergunta que é muito importante para que eu entenda quem sou eu, que é quais são as importâncias dos nossos corações, ou quais são as importâncias do meu coração. O que realmente importa? O que realmente tem aqui dentro? O que realmente tem ficado enquanto reino, enquanto evangelho? E para isso eu preciso te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 10, a partir do verso de número 17,
aonde Jesus, mais uma vez, traça esse diálogo da graça e ele vai exatamente agora desnudar esse sentido. Ele vai trazer em evidência exatamente que boa parte de nós, às vezes, não sabe onde está o nosso coração. Porque, na verdade, o que identifica isso são os confrontos que a própria graça me traz. É exatamente aonde a palavra, nos caninhos dessa alma, onde a palavra vai trazendo aquilo que eu penso que está muito bem definido, que eu já sei, que faz parte da minha vida espiritual ou vida cristã, e é nesses momentos que nós somos confrontados. Então, a partir disso, eu quero te convidar a você pensar comigo sobre esse momento. Marcos capítulo de número 10, verso 17. O texto diz para a gente que Jesus está exatamente cumprindo algo muito interessante, que eu gosto muito, que ele está fazendo uma jornada. Ele está indo em direção, ele está indo para algum lugar, ele está indo para resolver, ele está indo para ensinar. Ele faz um caminho, ele está direcionado. E em meio a esse momento, o texto diz para a gente, uns chamam de jovem e rico, outros diz que é um homem. Uma figura vem e aborda ele, chama ele para um bate-papo, conversa com ele. E a primeira coisa que a gente precisa analisar é exatamente a postura dessa pessoa. É uma pessoa extremamente familiarizada ao sagrado. Extremamente familiarizada ao sagrado. É alguém que Marcos dá mais detalhes, Marcos diz coisas que os outros evangelistas não diz que essa pessoa estava a caminho, correu para ele, um homem, a qual se ajoelhou diante dele e perguntou. Então a primeira coisa que eu percebo aqui é uma figura extremamente familiarizada à religião. Talvez, como ele diz, profundo conhecedor da religião dos seus ancestrais. Alguém que observava tudo, retia sempre o bem. Alguém que estava exatamente agora já em confronto, porque para procurar Jesus, alguma coisa que ele acreditava não batia com o que ele ouvia. Essa é a realidade do diálogo da graça. O diálogo da graça tem como fundamento confrontar a minha realidade. Coisas que eu sei, ou que acho que sei, ou que ouvi, ou que aprendi, que são pretextos da religião, com realmente a voz de Cristo. O poder do Evangelho, a figura salvadora da palavra, que me faz já entender que alguma coisa está faltando, ou não bate, não fecha. Ele não procura Jesus só por procurar. Ele não vai atrás de Jesus simplesmente porque ele queria entender alguma coisa como ele... Não, ele procura Jesus porque alguma coisa dentro dele já não está mais fechando. Até porque se ele é um príncipe, como um dos evangelistas fala, se ele é um homem rico, ele já tinha problema só em estar próximo de Jesus. Ele chega. Uma outra coisa interessante é que ele ajoelha diante de Jesus. Ele está extremamente familiarizado com isso, com esse sagrado, com esse respeito, com essa adoração, com esse sentido. Ele está muito familiarizado. E ele chega e pergunta para Jesus, ele faz uma pergunta. Depois dele chegar próximo, depois dele se ajoelhar diante de Jesus, ele pergunta: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Excelente pergunta. Na verdade, ele faz uma pergunta que é muito comum à relação. Todos nós, ou boa parte da cristandade, faz essa jornada exatamente por conta de uma eternidade. Apesar de eu entender que é por Cristo, mas lógico que a eternidade está atrelado a esse Cristo, porque não existe possibilidade de olhar para Cristo sem entender que haverá um dia do seu retorno e estabelecerá exatamente essa eternidade. Olhando e fazendo uma análise a partir desse momento, ok, extremamente maravilhoso.
Seria uma pergunta eficaz. E enquanto o cristianismo deve ser uma pergunta extremamente bem colocada e que quase todos nós precisamos estar preocupados com ela. Eu preciso ter duas preocupações. Eu preciso entender que eu não faço essa jornada por conta do céu. Eu faço por conta de Cristo. Mas entendo também que se é por conta de Cristo, a eternidade é real. Ela não é uma fantasia, ela não é um dogma, ela não é, na verdade, um corpo de ideias. Não! A vida eterna é a herança da graça de Deus a todos os pecadores que, arrependidos, acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, morreu e ressuscitou e estará conduzindo a sua igreja a um tempo de eternidade. Nós entendemos. E ele faz uma pergunta fantástica. Se parássemos aqui no texto, se esse texto só tivesse essa pergunta, nós ficaríamos exatamente com isso. Que bênção, que maravilha. Ele quer saber algo espetacular, algo que transcende a realidade dessa vida, algo que realmente às vezes nos chama atenção, até porque pouco sabemos a respeito dela. O que Jesus disse, o que Paulo disse, é pouco para nós entendermos. Por isso, tantas correntes e tantas ideologias no que tange a escatologia bíblica. Pela própria dificuldade que se tem em chegar a um senso comum, porque não foi muito bem explicado. Jesus não fez questão de dizer bem claro a respeito de tudo isso. Tem eternidade. O céu vai chegar. E já basta. Agora ele chega diante de Jesus, ajoelha-se diante dele e faz uma pergunta extremamente interessante. Faz uma pergunta de ordem de primeira grandeza, porque ele tem duas análises. Ele tem uma análise de quem ele é, e ele agora precisa saber um dia quem ele será. Ele está preocupado com isso, e todos nós devíamos estar. Até esse momento é tudo fantástico, maravilhoso. Ele está realmente cumprindo muito bem o protocolo e a sua pergunta é extremamente bem aplicada, com um sentido muito bom. Eu preciso também. E ele pergunta para Jesus: Jesus, o que é necessário? Porque geralmente essa pergunta só pode ser extremamente bem colocada quando alguma coisa que eu estou vivendo enquanto religião não me define enquanto ser eterno. Isso é importante nós entendermos e pensarmos. Porque quando tudo isso está definido, a eternidade é uma questão só de tempo. Quando eu deixo a religião e entendo Cristo, eu não tenho mais essa preocupação. Porque quase sempre essas preocupações estão com as crenças. O que devo, o que não devo, como me portar, o que estou fazendo, é certo ou errado. Todas as vezes que isso se torna alguma coisa extremamente preocupante no que tange ao que eu já vivo, mas o que eu preciso viver, é porque está faltando. Porque quando chega, a gente só vive Cristo. Não tem mais porquê. Algumas coisas já foram consertadas. O novo já se estabeleceu. Por isso que ele diz, somos uma nova criatura. Por isso que Paulo disse que as coisas, passaram. Por isso que ele diz que o de fora desgasta, mas o de dentro se renova, porque todo dia esse novo de Deus me aponta para uma vida santa. Por isso que diz, olha, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém poderá ver o Senhor. Quando a alma entra num processo de entendimento e de curas, a maioria das coisas dessa vida e desse mundo não mais nos cabe, porque estamos seguindo para o alvo. Paulo disse para a gente, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para a questão diante de mim. O alvo é Cristo Jesus. A vida é santidade. A eternidade é só uma questão de tempo. Agora, o que é necessário para que eu herde é preocupante. Porque alguma coisa está faltando. Essa é uma pergunta para os iniciantes, vamos dizer assim. Essa vez era uma pergunta para quem está dando os seus primeiros passos, mas para quem está vivendo o Evangelho e a sua palavra,
essa pergunta não cabe mais. Mas, no texto em questão, a gente analisa exatamente como uma pergunta muito interessante, muito bem colocada. O que é necessário para que eu herde a vida eterna? Ele faz a pergunta. Aí Jesus traz a discussão para a arena da vida. E é muito interessante, eu gosto muito desse momento, que Jesus primeiro, antes de dizer qualquer coisa, diz assim, ó: e Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Traz exatamente a discussão para a vida, coloca-se no mesmo ambiente, no mesmo nível, e mostra que não é aquilo que ele crê, são as suas crenças que revelam as suas bondades. Se há em alguém, em algum momento, qualquer sentido de que alguém olha para você e acha que você é bom, não é nosso, é dele. É dele. Nós não temos nada que possa realmente ser visto como bondade, a não ser aquilo que o próprio Cristo faz. E é engraçado que no outro dia eu lembrei que eu parei para ajudar uma pessoa que estava com o carro enguiçado. E aí eu passei, olhei, e ele estava lá, eu paro, não paro, vou parar. Parei, fui lá na frente, manobrei, parei de frente, perguntei para ele: o que foi, meu amigo? E ele disse: não, saiu da oficina e agora eu dei bobeira aqui na embreagem e o carro morreu e não quer pegar. Aí eu falei para ele: mas acendeu a luz de bateria? Ele: não. Aí tá, eu fui, encostei mais, botei ali a chupeta, ele virou o carro, pegou, falei: agora mete o pé nessa carniça e vai embora e não deixa morrer de novo. Aí ele ficou me olhando assim, eu fui, peguei as coisas e ia saindo. Aí ele falou assim: eu agradeço a quem? Eu nem olhei para ele, fiz assim: a Cristo, a Jesus, porque eu não pararia aqui se não fosse ele, não. Eu ia embora para casa, já era quase meia-noite. É Cristo. Eu não pararia ali de forma alguma, eu queria chegar em casa. Eu só parei ali porque fui constrangido pela graça a dizer: para, exerce. Por quê? Porque Cristo só pode ser visto através disso. Cristo não é o que salta da Bíblia, Cristo é o que salta das nossas vidas. A Bíblia me ensina a revelar Jesus Cristo. Então, Jesus diz para ele, bota a discussão numa arena única, diz: não, é o Pai. Não são as crenças que produzem bondade. Ninguém vai ser visto como bom mediante as suas crenças, seus dogmas. É só, na verdade, o Pai é bom. E todas as coisas de bondade que em mim habita ou que pode ser refletido, é revelado por Ele, só por Ele. Então já o nível fica ali entre terra, entre humanos. E é extremamente interessante que Jesus precisa agora desnudar o seu coração. Foi ele que iniciou o diálogo da graça, mas Jesus que vai efetivar. Eu gosto muito desse momento que o texto diz para a gente que Jesus então faz uma pergunta muito interessante. Jesus pergunta para ele: tu sabes os mandamentos? E aí ele recita para ele. Não é para que ele tivesse dúvida, é para que ele tivesse certeza exatamente do que ele teria que responder ou decidir depois. O diálogo da graça é tão fantástico que ela não nos deixa dúvidas. Não fica nenhum tipo de dúvida e nem esquecimento. Jesus faz isso de forma premeditada, intencional, para que ele pudesse entender que não ficou nada para o lado de fora. Tudo ele lembrou, porque mesmo aquilo que ele poderia de alguma forma esquecer, Jesus fez questão de lembrar. Porque o gente diz isso que fica 100% saudável para o entendimento. E aí Jesus faz uma relação. Jesus relaciona o problema. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho,
não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Quando ele ouve tudo isso, natural, porque eu faria, nós faríamos, você também, ele roda o HD da sua mente e lembra que ele procurou viver isso. Ele cumpriu todos os ritos. Ele era extremamente bem aplicado à instrução mosaica. Ele sabia isso não só de forma decorada, mas na prática ele procurava obedecer tudo isso. E todos os momentos em que ele sacrificava, todas as vezes que ele ofertava, todas as vezes que ele ia ao templo, todas as vezes que ele chegava na sinagoga, todo esse pano de fundo lhe acompanhava. Por isso é um perigo dentro da religião, quando nós estamos extremamente familiarizados ao sagrado, porque o nosso culto às vezes tem como pano de fundo todas essas observações. Mas a graça, conhecemos bem as liturgias, as citações, sabe? Temos um jargão pentecostal, temos os chavões do evangelho, sabemos orar, nos posicionamos, nos definimos, isso é maravilhoso, mas o grande sentido da graça é aonde Jesus literalmente está na minha vida. Aonde Jesus está? Porque às vezes a gente aplaude, mas não regozija. Às vezes nós levantamos a mão, mas não adoramos. Às vezes é mais um ato formal, cultico, do que verdadeiramente sentimento da graça que visita os nossos corações. Até porque basta o Espírito Santo visitar, porque não precisa ninguém mandar você fazer nada. Sentimos porque Ele nos habita e está, sabe, trabalhando em algo que nós estamos produzindo, chamado culto. Nós estamos cultuando ao Senhor. Jesus faz a pergunta, relaciona as propostas. Com certeza deve ter dado tempo para ele refletir. E ele dá uma resposta muito maravilhosa, fantástica, que qualquer pastor queria ouvir dos seus membros. Discipulador, então, é o que ele quer ouvir. Ele diz para ele assim, ó. Ele fala para ele assim, ó. Ele, porém, respondendo, disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Se o texto para aqui também, o diálogo estava encerrado. O que dizer depois disso? O próprio Jesus faz uma pergunta e faz uma relação das ideias principais das instruções mosaicas. Ele ouve e percebe que nenhuma das mais importantes ficaram de fora. Poderia até atribuir outras bênçãos e maldições que estão incluídas no Deuteronômio, mas aquelas ali eram suficientes. Reflete, pensa e diz para Jesus: não, tranquilo, estou dentro, porque tudo isso eu guardo desde sempre. O texto estava encerrado, o diálogo terminou. Não há mais o que perguntar, porque tudo o que aparentemente Jesus precisava ouvir, ele já ouviu. Para que Jesus precisava de mais o quê? Esse rapaz, esse homem, ele afirmou ser uma pessoa íntegra, de um caráter íntegro, de uma personalidade equilibrada, porque ele conseguia, guardar estas coisas. Ele faz tudo isso. Só que aí Jesus precisa abrir o externo da alma. Botar aquele afastador assim, ó, para ver o que tem lá dentro. Eu tenho perguntado para minha alma sempre isso. E quais são as importâncias do meu coração? Porque agora Jesus vai além, né? Por isso que a graça é fantástica. Que só esse diálogo pode produzir verdadeiramente quem nós somos. Porque enquanto frequentador da sinagoga, enquanto aquele que ia nos cultos, cultuava, obedecia, cumpria tudo, era muito bonito e maravilhoso. O grande sentido de estar na terça da palavra é exatamente esse confronto, irmãos. Para desnudar a nossa consciência. E
em meio a todas as coisas da vida, nós termos a certeza, sim, Cristo tem lugar na minha alma. O Espírito Santo literalmente está em casa, Ele mora em nós, Ele nos habita. É sobre isso que nós precisamos parar para pensar. E é nesse momento que o diálogo agora toma a verdadeira dimensão, ou o que Jesus queria, já que foi Ele que começou o diálogo. Aí Jesus para e diz: mas peraí, tem só uma coisa. E isso é muito interessante quando ele diz assim, olha só que coisa fantástica. E Jesus, olhando para ele, o amou. Quer dizer, não havia nele nada que o desabonasse. A figura que ele estava ali era uma figura realmente de respeito. Jesus admirou ele pela sua postura, pela sua sinceridade, pela sua simplicidade, pela forma com que ele abordou, como ele estava interessado em saber sobre a eternidade, sobre essa vida, como ele estava tentando resolver alguns questionamentos, porque ele já tinha ouvido Jesus com certeza, que agora ele estava nesse confronto, porque para saber sobre vida eterna, é porque o que ele sabia a respeito do farisaísmo a qual ele fazia parte, não era suficiente, e muito menos entre os saduceus, porque era aquela guerra, tem ressurreição, não tem ressurreição, tem vida eterna, não tem vida eterna. Jesus o amou. Volto a afirmar para você que se o texto para aqui, estava tudo resolvido. Nós voltaríamos para casa tranquilo. Além dele querer saber sobre a vida eterna, ser questionado a partir de Jesus sobre o que guardar e como definir isso, ele define. Ele diz que isso é desde sempre, e agora Jesus olha para ele e diz: realmente, essa é uma figura fantástica. Humanamente falando, é maravilhoso. Só tem um detalhe. Jesus devia ter perguntado, né? Só mais uma perguntinha. E agora que vem o X. Agora que o diálogo acontece. Agora que a alma precisa de respostas. E se não tem, não tem. Tudo aquilo que as crenças podem produzir, a gente consegue responder. Tudo aquilo que religiosamente a gente consegue compor pela própria Bíblia, a gente tem resposta. Mas o segredo da graça não é aquilo que eu posso responder a partir das minhas crenças, daquilo que eu guardo, daquilo que eu aprendi. Não. É o que verdadeiramente tem aqui dentro. E é sobre isso que eu quero que você volte para casa pensando hoje. Não são as respostas que você pode dar numa questão apologética, não. São importantes, claro que são, mas essas não me resolvem. O problema é quando eu olho para mim mesmo nesse espelho da vida ou diante de uma pergunta como essa, o que eu vou dizer? Aí Jesus diz assim, é muito interessante, eu imagino se fosse, eu ouvi Jesus, só falta uma coisinha só mais uma e eu te libero. Esse nosso encontro está resolvido só com mais uma pergunta. Aí Jesus pergunta para ele. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta uma coisa. Se fosse eu, estava tudo resolvido. Eu acho que eu já sabia, eu tenho essa resposta. É uma coisa só. Se Jesus se apresenta diante de mim, se eu fosse esse jovem, ele diz: agora só te falta uma coisa, eu estava tranquilo. Eu ficaria em paz, falando: não, eu sei o que responder. Porque a princípio, nas nossas crenças, nós já respondemos tudo que era necessário. Está tudo respondido. Não há mais nada. Jesus não vai conseguir fazer uma pergunta agora que eu não tenho como responder. Agora, onde não há resposta? Aonde meu coração não está. E aí é nesse momento que Jesus diz: só tem mais uma pergunta. Aí ele pergunta nele, diz: qual? Pode fazer. Essa tem resposta também. Só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Porque a eternidade já está garantida aqui, ó. E terás um tesouro no céu.
e vem agora e caminha comigo. Resolvemos todo o dilema. E aí vem a pergunta, né? É nessa hora que a gente percebe que não é bem assim como nós pensamos. Não são com as crenças que estão muito bem definidas, não são os conceitos que nós pensamos que já temos a respeito de tudo isso. Essa é a ideia realmente do coração. Essa pergunta fez ele parar para pensar de que nada daquilo era importante. Eram crenças, eram observações, eram costumes, tradições, eram cultos, eram frequências, eram reuniões, era conhecimento. Porque de forma muito mais simples, era único. Vem de tudo que tem. Aí ele percebeu que o que ele tinha dentro dele era riqueza e apego àquilo tudo. E olha a frustração, porque ao sentir, porque é uma questão, porque ele sente tudo isso cai como uma pedra gigante sobre a sua cabeça, porque agora ele não tem o que responder. Porque essas são verdades inquestionáveis. Se até então ele foi extremamente sincero, decisivo, agora ele teria que ser mentiroso. Sendo quem ele era, um homem bom, que Jesus conseguiu ver, ele não teria como mentir. E o semblante dele fica extremamente entristecido, ele fica decepcionado. Mas ele não fica decepcionado com Jesus. Eu falo isso por experiência própria, não é com Jesus, é comigo mesmo. Não é Jesus que decepciona, não é Jesus que faz uma pergunta extremamente difícil, não é Jesus que fez uma exigência além, é que ele percebeu que nada daquilo que ele disse era importante, que nada que ele fez a vida inteira tinha nenhum sentido, de tudo que ele observou, se perdeu porque o coração dele estava exatamente em tudo que ele tinha. Se tivesse feito uma cirurgia nele, como eu disse, abriu o externo dele, pegou o afastador e olhou, ele ia ver, botava o espelho, o que você está vendo? Ele, só dólares, só euro que tem aqui dentro. E essa é uma ideia muito interessante, porque essas riquezas, elas podem ser extremamente muito aplicadas, porque existem pessoas que não têm dinheiro, mas tem tantas outras. As vaidades, as presunções, as arrogâncias, são valores, às vezes, que as pessoas carregam no coração. Outros são maldades. Então, o que verdadeiramente ele tinha dentro dele era aquilo. E ele fica decepcionado porque ele viu que não tinha nada além daquilo. O texto diz que ele tinha muito e agora ele ficou preocupado porque ele ia ter que vender tudo e trocar por um tesouro que ele ainda não podia ver e continuar seguindo. Só que aí agora pelo menos tem duas coisas que a gente precisa pensar. Verdadeiramente ele não tinha nada a ver com a vida eterna, porque Jesus é muito direto, enfático. Vende tudo que tem, já tens um tesouro, quer dizer, já trocou a grana toda que tem aqui na terra pelaquela que está lá no céu, já está trocado. E ainda tem, lógico, que tem um tempo, um terreno aqui, qual? Vai andar comigo aqui, nessas cidadezinhas aí, nesses lugarejos, sendo perseguido, correndo, vai viver essa vida. E ele tinha o quê? Nada. Ele ia se conformar em voltar para as velhas tradições, as mesmas coisas, as mesmas definições. Ele está perdido, ele está decepcionado e ele fica extremamente triste. E só resta para muitas vezes, para tipos de pessoas assim, só resta uma coisa: voltar. Não tem como seguir, porque Jesus também não estava interessado na grana dele, nunca esteve interessado nem na dele nem na de ninguém.
Quem pensa que Jesus está interessado em uma coisa que você tem, você está equivocado. Aquilo ali era só um teste que ele não passou. Se ele diz assim, não, eu estou indo agora vender, Jesus diz, não, calma, meu filho, volta aqui, não precisa não. Eu só queria saber onde estava o teu coração. Eu só queria saber quais são as importâncias do teu coração. Jesus não está interessado na grana dele. Jesus não estava querendo o dinheiro dele. Jesus queria saber verdadeiramente se aquilo que ele estava falando, ele estava tentando viver, era real. Se não era só mais um passo para uma religião, só para construir mais uma entre tantas coisas que ele acreditava. E é isso que eu preciso voltar para casa pensando. É sobre isso que eu preciso então parar para entender aonde está a minha vida. O que tem sentido para o meu coração? É Cristo? Ou são as coisas que parecem poder acontecer? É Cristo? Ou é o costume de estar num ambiente como esse? É Cristo? Ou na verdade é porque eu herdei isso dos meus pais? É Cristo? Ou é na verdade só como a ciência diz hoje que é preciso ter alguma coisa para crer e nós optamos então em crer nesse Jesus que faz parte de um cristianismo? E é isso que eu preciso parar para pensar. Aonde está o meu coração? Se Jesus hoje parar diante de mim e confrontar algumas coisas da minha vida, o que eu faço? Decido sim entender a minha eternidade e caminhar com Ele? Ou escolho continuar da mesma forma que estou até hoje, dou continuidade, finjo que não entendi nada e prossigo? Depois Jesus vai fazer uma série de colocações para os seus discípulos sobre a riqueza. No caso dele é nominal. É nominal. Mas aqui nós, a maioria é duro mesmo. Se Jesus tivesse que perguntar sobre isso, a maioria de nós não teria problema. A maioria está meio duro mesmo. São outras que Jesus está preocupado no dia de hoje. Eu, pelo menos, não teria problema. Não tem nada para perder para o mundo, nem para Jesus. Estou livre. Durango Kid. Mas o meu problema não é o dinheiro. As minhas são outras. São outras riquezas que precisamos ter cuidado, que precisamos parar para refletir, que precisamos entender como é curativo e restaurador esse evangelho. Aí eu quero que você pare e volte para casa pensando o seguinte: todas as vezes que o diálogo da graça se estabelecer entre você, as tuas necessidades, você e as punções da tua carne, você e aquele encontro com o Espírito Santo, a nossa oração é que as nossas respostas sempre estejam inclinadas para a mesma graça de Deus. Aleluia! Para o mesmo sentido da graça de Deus. Que na verdade, isso possa ser algo comum nas nossas vidas. Todo dia, pela manhã da nossa existência, pelo dia que começa das nossas vidas, que a gente tem esse diálogo com a graça de Deus. Para que a gente entenda o seguinte: o que tem de importante? Em meio à vida, em meio a algo que pode acontecer hoje, isso vai pesar? O que vai pesar? O Evangelho ou isso que eu carrego aqui dentro? E é sobre isso que eu quero que você pare e pense. E reflita. Não adianta a gente conhecer o sagrado, estar extremamente familiarizado à Bíblia e achar que cumpre as coisas só como um rito sagrado, mas que de vez em quando alguma coisa pesa no nosso relacionamento com o Espírito Santo. Não tem. E olha, que se fosse só dinheiro era fácil. Mas o maior problema hoje, nas releituras que a gente faz e nas releituras que a gente faz da vida, a partir de gabinete, a partir de bate-papo, é que a maioria dos problemas das pessoas não é
com o dinheiro. Tem até uns avarentos por aí. Não é por aí. O problema são outras riquezas que nós carregamos e elas não podem pesar na decisão de que o único lugar aqui é do Espírito Santo de Deus. Que o único lugar que eu preciso ter aqui é dessa graça transformadora. E é sobre isso que eu preciso que você volte para casa hoje pensando. E guarde essa pergunta no teu coração. Quais são as importâncias dos nossos corações? Aonde Jesus está aqui dentro? Qual o lugar que o Espírito Santo tem nas nossas vidas? Posso orar? Eu quero orar com você. Ficamos de pé. Você sabe, você conhece o teu coração. Você muitas vezes já foi confrontado. E muitas vezes você já se pegou exatamente em ter que decidir. Então a oração que eu preciso fazer por mim e por todos nós é exatamente assim. Senhor, toma o verdadeiro lugar no meu coração. E que nada mais pese além da tua presença. E é sobre isso que eu te convido a orar também. Pai, no nome de Jesus, eu te peço nesse momento que tu nos ajude, Senhor. Se em algum momento dessa jornada a graça nos convidar para essa conversa e nos for exigido, Senhor Jesus, pôr na balança aquilo que nós temos como valores ou verdadeiramente sua palavra, a sua presença, esse Espírito que nos habita, que nós não ficamos decepcionados, mas que todo dia a resposta dessa alma pode ser: o Senhor é dono de tudo isso e está sempre em primeiro lugar. Nada mais é importante na minha vida do que a tua presença, Senhor. Nada tem mais valor para nós do que caminhar contigo, com algo que já temos para sempre, que é a nossa eternidade resguardada na imortalidade dessa alma. Deus, visita os teus filhos. Se ainda em nós existe alguma coisa que pode pesar na hora desta fala, nos ajude, Pai. Nos liberte, Senhor, dessas riquezas que têm furtado de nós a certeza, Senhor, que já temos um tesouro no céu e o que nos resta é segui-lo. O que nos resta é caminhar contigo. O que nos resta, Senhor, é fazer essa jornada inteira ao teu lado. Então, Deus, se há em algum de nós, Senhor, tal dificuldade, ajuda hoje, repreenda hoje, tire de nós, cure, nos liberte se for preciso, mas que nunca mais, em momento algum, fique dúvida de que há alguma coisa dentro de nós mais importante do que a tua presença. Obrigado, Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.